Boa tarde, estamos aqui ao vivo, hoje com muita felicidade, muita alegria, muita gratidão, organizando aqui algumas coisas para a gente continuar a nossa live. Hoje nós vamos receber aqui a nossa terapeuta holística, a Vanessa. A Vanessa já está aí. Quando você quiser entrar, Vanessa, a gente já pode começar. A Vanessa é uma voluntária da Abrapec, linda, com uma voz linda. Ela faz um trabalho aqui que vem mudando vidas. Ela é fator de soma na vida das pessoas. E hoje ela vai trabalhar conosco as cicatrizes. Olha que tema maravilhoso. As cicatrizes. Quem tem cicatrizes aí? Nossas meninas que já fizeram. Hoje a Vanessa vai trabalhar com a gente esse tema. Quanta gratidão. A Vanessa está tentando entrar. Opa, vamos ver. Oh! Boa tarde a todos, boa tarde, Débora, tudo bem com vocês? Ó, eu tô achando que a internet hoje vai ajudar a gente. Vamos torcer, vamos torcer. Meu amor, saudade de você. Tô ajeitando aqui a câmera para ver ali o nomezinho da Abrapec. Saudade de você. Maga Vans, linda demais. Gente, sigam ela no Instagram. Ela sempre coloca palavras que levantam a gente. Ela sabe que eu sempre vou lá e curto. E eu curto porque realmente faz diferença na minha vida. Os vídeos que ela posta vem sim nos ajudando muito. E sigam ela. Para seguir você, como é que a gente faz? Coloca o que lá para a gente seguir você? É só você colocar o arroba, né? Magavans, e aí você já me encontra lá, facinho. Perfeito. E eu posso mandar também um linkzinho, né? Que está dentro da Abrapec? Pode sim, que aí a pessoa já, por ali, ela já direto entra lá. Perfeito. Então, nós já estamos aqui. Nós tivemos uma palestra antes com o nosso psicólogo, que Sim. começou aí nós encerramos para beber uma aguinha e agora vamos continuar com você. E aí a palavra é toda sua. Você pode aí falar com suas palavras doces. Eu adoro a sua palavra, adoro o que você fala. Eu sempre cresço muito, você contribui muito para o nosso crescimento. E o tema hoje são as cicatrizes. Fique à vontade, vou botar até meu fone aqui para ouvir melhor. Namastê a todos, um abraço a todos que estão entrando. É um prazer imenso. E hoje vocês vão me ver mais quietinha, falando um pouquinho mais devagar, mais pausado, porque até para que a conexão fique melhor, para que a gente possa ficar numa situação mais serena, e aí a internet poder auxiliar também. Eu fico muito honrada, né, lisonjeada em saber de tudo isso que a Débora fala, porque o interessante é que quando eu faço as publicações, desde os vídeos até qualquer tipo de texto, eu tomo muito cuidado porque a primeira pessoa que escuta, né, essas publicações, esses vídeos, sou eu, né? Então, eu acredito que de alguma forma eu recebo alguma intuição, algum auxílio, primeiro, porque na grande parte das vezes que eu recebo alguma coisa, alguma intuição para passar para frente, esse trabalho vem para mim primeiro. Foi exatamente o que aconteceu quando a Débora me convidou para fazer o trabalho de cicatrizes. Vocês não têm ideia do quanto isso me tocou, principalmente na situação em que eu tenho vivido hoje, e que todos nós estamos vivendo. Mas eu digo em particular a mim, porque só a gente que sabe o que a gente vive, né? Só a gente sabe os nossos tormentos, as nossas tempestades internas, as nossas trevas, os nossos infernos internos. E por mais que a gente tente descrever para as pessoas, é muito lúdico, né? É muito abstrato, porque
a dor é nossa, a sensação é nossa. Por mais que as pessoas olhem e falem assim, nossa, Vanes, mas você vive sorridente, você vive bem, a sua vida é incrível. Gente, às vezes, essa vida incrível não é uma falsidade nossa. É porque a gente precisa sobreviver, porque nós temos filhos, nós temos família. A gente precisa estar assim, né? Meio cara de Roberto Justus. Mas, na realidade, internamente, é uma briga interna muito grande. E essas brigas, essas guerras internas, elas causam ferimentos, elas causam machucados. E não é só de agora, é de várias situações, vários anos consecutivos, em que a gente vai passando por situações em que a gente vai sendo machucado, machucada, pisado, humilhado. E isso tudo vai criando reflexos, registros. Quando a Débora me falou dessa live com a cicatriz, foi muito impactante, porque eu tenho 2 cicatrizes bem pesadas e assim, de registros físicos mesmo no corpo. Quando eu tinha 18 anos, eu tinha uma mama muito grande, chamada de mama gigante mesmo. Eu tinha um problema, eu era arqueada assim de tanta mama que eu tinha. E eu tive que fazer uma cirurgia muito grande. Na época, imagina, eu estou com 45 anos, eu tinha 18 anos, então faz muito tempo. Então foi uma cirurgia muito grande, eu tenho cicatrizes no tórax inteiro aqui embaixo. Hoje em dia, para tirar a mama é uma coisinha minúscula. No meu tempo não, foi cortado tudo, cortou embaixo, tive que tirar os bicos, refazer os bicos. Quer dizer, a minha mama, no começo, parecia Frankenstein. E para uma menina de 18 anos, que estava começando todo o trabalho sexual, todo o trabalho de namoro, eu estava noiva do pai da minha filha mais velha, era muito pesado, mas ao mesmo tempo era um grande sonho, porque eu não ia ter mais aquela coisa grande na minha frente, em que eu tinha que tomar banho e levantar para poder lavar embaixo. Era muito, muito estranho. E depois que eu tirei a mama, nossa, eu era outra pessoa. Outra pessoa. Eu nem lembrava da minha cicatriz. Eu nem queria ver a cicatriz, eu queria ver como eu fiquei. Só que com o passar do tempo, aquela cicatriz, ela representa, é como se fosse a minha entrada sexual, na vida sexual. Porque o meu noivo, que foi o meu primeiro marido, ele me conheceu com a mama e sem a mama. Então ele falava assim para mim, agora eu tenho 2 mulheres, né? Eu praticamente mudei de noiva sem precisar mudar a noiva. E realmente era muito estranho, né? Essa foi a primeira cicatriz. Até hoje ela existe. Ela é bem, bem visível. E é bem aquilo lá. Muda o tempo, dá aquela coceirinha, né? Você sente, você palpa, que você sabe, enfim. A segunda foi da minha segunda cesárea, da minha filha mais nova. Da primeira, da Ênia, foi um parto normal, então não teve cicatriz, e da segunda foi a cesárea. E é muito interessante, é muito diferente. É uma cicatriz de vida, né? É uma cicatriz que você tem orgulho de olhar, você dá vontade de mostrar para todo mundo. Minha filha saiu daqui. E ela era enorme. Então foi uma cicatriz grande, né? Grande. E assim, gente, por que eu tô falando tudo isso? Eu nunca tive problema com vergonha no meu corpo, assim, a não ser da mama, porque era muito grande, eu era muito nova. Mas eu nunca tive vergonha de estria, culote. Eu tenho sim, não é vergonha, mas eu fico sem graça, por exemplo, botar um vestido mais apertado por causa da barriga e tal. Mas vergonha de ir numa praia de maiô por causa da estria, de culote, eu nunca tive esse problema. Nas minhas pernas, eu tenho várias veias, aquelas veinhas que falam, né, tipo varizezinha, eu não tenho vergonha. Porque o que são todas essas marcas no corpo da gente? São cicatrizes mesmo. São marcas de toda uma experiência que você passou.
A minha cicatriz maior foi na mama e muitas de vocês que estão aí nos acompanhando sabem bem do que eu vou falar. Eu tirei uma mama por uma questão de estética. Realmente estava com um problema sério na coluna, mas foi um problema estético. Muitas de vocês conhecem ou já passaram pela situação de ter que tirar uma mama ou todas devido ao câncer. Eu imagino que não deve ser fácil, porque a mama para a mulher é como o pênis para o homem, é um sentido de algo que é visível, que se é grande chama atenção, é uma coisa, é uma forma de sensualizar. Mas como sensualizar sem uma mama? Sem duas mamas? Como sensualizar com uma cicatriz no lugar da mama? Às vezes essa cicatriz não é só na mama. Se você teve um tumor na cabeça, um tumor nos rins, um tumor na perna, você teve que fazer uma cirurgia para tirar. E ali ficou uma cicatriz. Mas também existem as cicatrizes de acidentes. A gente cai, se machuca, sofre um acidente de carro em que a gente quase morre. Cicatriz de alguma cirurgia que você teve que fazer com rapidez, com urgência. Onde eu quero chegar com isso? Cicatriz é a nossa representação de luta e de vitória. Antigamente, na Segunda Guerra, mais precisamente na Segunda Guerra Mundial, os soldados, eles tinham orgulho de chegarem e mostrarem as cicatrizes. Alguns deles, a cicatriz vinha acompanhada, ou melhor, desacompanhada de um membro. Era uma cicatriz que fechava o braço que foi retirado. Era uma cicatriz que fechava a perna que foi retirada. E para eles, era algo de orgulho. Eu perdi a perna, mas eu perdi a perna lutando pelo meu país, pelo meu povo. E eles tinham orgulho de dizer das cicatrizes. E dessas cicatrizes surgiam diversas histórias. Muitas delas até exageradíssimas. Mas eram dessas histórias reproduzir o sentimento daquela marca no corpo. Hoje em dia existem até, Débora deve saber, que tem tratamentos estéticos que tiram, né, que removem grande parte das cicatrizes. Eu não faria. Porque são essas cicatrizes que mostram quem é a Vanessa. A Vanessa foi machucada, ela foi ferida, ela passou por um processo de cura, ela se curou. E essa cura está representada no corpo dela, como uma vitória. Eu trabalhei no ML durante 8 meses, há muitos anos atrás. Eu acho que eu nem falei, minha filha mais velha está aqui, ela está envergonhada de aparecer, mas ela, enfim, eu acho que eu nunca comentei com ela sobre isso. Nós recebemos um corpo em que o rapaz tinha uma cicatriz bem estranha. Aqui, a impressão que dava é que tinham feito tipo um crucifixo assim, sabe? Depois de um tempo, acho que eu não falei para ele isso. Depois de muito tempo, a gente achou engraçado tudo, aquela cicatriz era bem assim, grande. Tal. A gente até achou que ele tivesse preso, alguma coisa. Depois de muito tempo, o médico, o chefe nosso, falou pra gente, sabe, vocês lembram daquele corpo que tinha uma cicatriz aqui e tal? Ah, sim, né? Pois é, ele era um padre. Padre? É, um padre. Ele tinha tanta devoção, tanto amor pela profissão, pelo dom dele, né, pela ideia dele de ser padre, que ele se cortou profundamente e fez o formato do crucifixo. Ele fez a cicatriz. E o que ele dizia para a família é, isso aqui vai comigo até a morte. E foi a primeira coisa que a gente viu no corpo dele. A gente verificou a cicatriz. A gente não sabia que ele era um padre, mas era a forma dele se representar. Então, quando a gente tem uma cicatriz,
Não tenta esconder. Não tenta ignorar a história dessa cicatriz. Pelo contrário, se orgulhe. Fale da sua cicatriz. Sabe, enobreça a sua cicatriz. Diga para os outros, isso aqui ó, é a marca da minha vitória. Eu enfrentei uma guerra, mas eu venci. E aqui, ó, a cada uma dessas cicatrizes é a representação do quanto eu sou poderosa, do quanto eu sou forte, do quanto eu posso. Eu quero, eu posso, eu consigo. Agora, eu vou um pouquinho mais fundo. A gente está falando muito das cicatrizes externas, físicas, corpo. Mas e as cicatrizes internas? As cicatrizes internas são muito mais pesadas. Primeiro, porque elas são extremamente discretas, sutis, elas não são apresentáveis. Elas não estão ali à mostra. As pessoas não conseguem ver as suas cicatrizes. Só você sabe da sua cicatriz. Eu vou dar um exemplo dessa cicatriz. Um casamento que não deu certo. E um dos motivos foi uma agressão verbal ou agressões verbais em que o seu companheiro, que o seu parceiro, sua companheira, sua parceira, falou coisas que talvez nem tinham intenção de falar, mas que em algum momento foi falado. Aquilo gerou um corte. Um corte real, assim, um corte, digamos, psíquico mesmo, onde você se sente machucado, ferido por aquelas palavras. E aí você abaixa a cabeça, você pode até esbravejar, mas você abaixa a cabeça e diz, olha, ok, falou sem querer, vamos seguir, vida que segue, família que continua. Só que isso por várias vezes vai se repetindo. E tem uma hora que não dá mais para passar o metiolate nesse machucado, sabe? Não dá mais para lamber igual cachorrinho, que lambe o machucadinho para ver se melhora, não dá mais. Porque aquilo está tão profundo. Parece uma cebola, onde as camadas estão cada vez mais lá embaixo, lá embaixo, lá embaixo. E por mais que você feche, costure, cria-se um vácuo, um vazio. E aí o simples olhar para aquela pessoa que te desferiu as palavras dói, toca. Você fecha aquela ferida e continua olhando porque ela está lá. Ela existe. Aí você diz, eu vou me separar dele. Vou me separar, cicatriz vai sumir. Não. E que bom que essa cicatriz não some. Porque você vai ficar com medo de encontrar uma faca que te fere de novo. Você vai ficar mais esperta, mais atenta. E mesmo que te ferem de novo, você vai proteger aquele machucado e falar, aqui não, aqui não. Aqui você não vai mais machucar. Essa cicatriz existe, eu venci, mas eu não vou abrir ela de novo para machucar. Você não tem mais essa permissão. Cicatriz é permissão, meus amigos. Cicatriz é aceitação. Agora, a gente pode muito bem aceitar essa cicatriz no sentido da gente entender assim, ok, ela me faz crescer, ela me ajuda a visualizar toda a minha guerra, a minha luta e a minha vitória. Mas existem as cicatrizes que a gente pode realmente maquiar, se ela dói demais ser vista. A gente não precisa sumir com ela, mas você também não precisa ficar visualizando tanto. Uma violência infantil, um desmerecimento infantil quando a mãe da gente fala da gente pequena, você é burra, você não vai conseguir nada. E hoje,
por algum motivo você não conseguiu, e aí você sempre lembra daquela cicatriz mental, psíquica da mãe falando, você é burra, você não vai conseguir. Pega essa cicatriz, você pode pegar e botar uma base, sabe, uma base bem cara, importada, que se você põe a base parece que nem existe aquilo, vira uma subpele, né? Tem que Deu uma travadinha. Vamos ver se a Vanessa entra de novo. Como tá aí para vocês, meninas, a internet? Aqui para mim, a Vanessa travou e eu não sei vocês. A internet dela caiu, daqui a pouco ela deve entrar novamente. Mas que palavras sábias que ela está aqui falando com a gente. E deu uma travada, né, Lileuda? A Vanessa caiu a internet dela. A gente vai esperar ela voltar, porque o assunto está muito bacana. E aí ela vai voltar. E ela trouxe para gente que a cicatriz física, porque ela dividiu em duas, né? E a cicatriz física é a representação da luta com vitória. Eu anotei aqui porque eu achei muito bacana isso que ela falou. É a representação da luta com vitória. Essas cicatrizes físicas aí que nós temos, né? Das cirurgias. Opa! a gente cai, mas a gente levanta. Só um suspense, porque estava todo mundo emocionado, porque você divide as cicatrizes em duas. A cicatriz física, e essa física, eu anotei a sua fala, que é a representação da luta com vitória. E aí Sim. você estava falando dessa segunda cicatriz, que parece que dói mais, é aquela cicatriz na alma, aquela cicatriz de uma lembrança de uma fala, que às vezes a gente era criança, não soube traduzir aquilo ali, e aí caiu. A internet caiu, e a gente vai continuar agora dessa segunda cicatriz, essa que parece que dói mais e que é mais difícil, né, de falar dela. Sim. Engraçado, né? Tudo tem um motivo, né? Eu acho que foi meio que o astral, o universo que deu uma parada, porque eu ia começar a chorar. Tava ficando Porque, porque são coisas que, assim, por mais que a gente. Eu escuto muito isso, né? As pessoas me dizerem assim, porque eu trabalho com essa área de terapia há muitos anos. Mas antes de ser terapeuta, eu era espírita, kardecista. Né? Até e às vezes as pessoas me falavam assim, mas você estuda tanto, você trabalha com tarô, espiritismo, você tem que estar super bem. Não, não tinha e não tenho que estar super bem. O médico, ele fica gripado, ele pega câncer, ele morre. Sim. Um agente do Detran bate o carro, bebe, mata as pessoas. Um policial pode roubar. E pode ser roubado. Então, exato, somos seres humanos. A gente nunca pode perder essa essência humana, que isso, inclusive, é uma coisa humilde da nossa parte. Porque não é porque a gente enfim, a gente tem, entre aspas, um cargozinho aqui na Terra, que não é um cargo, é uma missão, é uma obrigação. A gente se comprometeu antes de vir aqui à Terra
a exercer, no caso da Débora, como assistente social, dar assistência social aos seres que ela ia receber. E isso, ela já fez esse comprometimento há muitos, muitos anos, que dirá talvez existências. Eu, quando vim à Terra, eu já vim com essa ideia de ser terapeuta, nem sabia o que era isso. Mas antes de tudo isso, antes da Débora ser assistente social, mãe, esposa, filha, enfim, eu a mesma coisa, nós somos seres humanos. E não é uma questão de falha, é uma questão de evolução. Se a gente não sofre, a gente não evolui. E a única maneira da gente entender a evolução é dor. Existe sim aquela ideia do espiritismo, vai pelo amor ou pela dor. Mas, gente, quem é que vai pelo amor? Chico Xavier, Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá, Gandhi. Eu não estou nem na frieira do dedo deles, eu não estou. Então eu vou errar muito, eu vou chorar muito. Quantas vezes, gente, eu tirei tarô para mim e eu olhava e falava, caraca, eu não entendi absolutamente nada. Eu tenho quase 2 anos e meio de tarô, eu não entendia nada. Aí eu pedia para alguém tirar, a pessoa, na hora, ai, era isso. Ou então, quantas vezes eu fui na terapeuta e me descabelando. Aí ela olhava para mim e falava assim, batia palma, parabéns. Você conseguiu soltar todos os seus demônios. Nossa, era isso. Gente, se deu o direito de chorar, de gritar, de xingar, de brigar, de fazer o que quiser. Ah, mas você é mãe, você não pode chorar. Você tem que chorar para os seus filhos aprenderem a chorar e entender que você é humana, que se apertarem você, beliscarem você, gritarem, ah, mãe, sai daqui, vai doer. Se você não falar, ninguém vai saber. Ah, mas ela é forte, não sente nada. Sente, tem que sentir. A gente fica vendo esse negócio do coronavírus, essas vítimas que estão virando cicatrizes na nossa história do Brasil, do mundo. Não adianta a gente ficar falando, ah, tudo bem, né? Não, não tá tudo bem não, gente. Não tá tudo bem. Ah, mas eu vou ficar chorando toda hora. Chora, ué. Chora, dá vontade de chorar, chora. A Enia, minha filha, ela vive dizendo, mãe, eu não vou botar esse filme pra você, porque eu sei que você vai chorar. Eu falei, me põe o filme, pelo amor de Deus. Eu preciso chorar. Às vezes eu tô vendo um filme, o filme tá contando a história da morte do rapaz. Eu tô chorando porque meu dedo tá doendo. E é o único momento que eu tenho pra chorar, sem vergonha. Porque se eu contar para minha filha que eu tô chorando por causa de cólica, ela vai rir ou ficar preocupada. Então, peraí, vou aproveitar o filme que tá ali, tá todo mundo chorando, deixa eu chorar as minhas mágoas. O que me falaram há 10 anos atrás, não importa, tá doendo ainda, deixa eu chorar. Quando eu perdi o meu primeiro esposo, eu fiz o pior erro da minha vida. Aí se criou uma cicatriz também. Eu não tive um momento de luto. Como a minha filha só tinha 6 anos, eu tinha 33 e ele faleceu do nada, a gente tinha uma vida muito boa no sentido de segurança, conforto. Nós dois trabalhávamos, então a Enia tinha tudo que ela queria. Ela respirava, ela já tinha. E eu me dei a obrigação de fazer a mesma coisa que o pai dela fazia, dar o conforto que essa menina precisava. Vou ficar chorando? Vou trabalhar. 8 meses depois, eu comecei a ter crises em que eu desmaiava e voltava muda. A primeira ideia que eu tive foram 48 dias muda. Não é assim, gente, não poder falar a forma gutural, não, era muda total. Não falava, não podia falar. Agora vocês imaginem eu falando do jeito que eu falo, muda. E aí eu tinha que escrever, imaginei eu escrevendo para uma criança de 6 anos, morando sozinha com ela, e tendo que explicar para ela, né, e escrevendo, e ela às vezes não entendia, porque ela estava aprendendo a ler. Isso foi uma cicatriz muito grande da minha vida, por erro meu. Ah, não, eu não vou viver o luto, eu tenho que cuidar dela. Mas foi pior, porque foram quase 2 anos e meio em que eu tive que viver nessa história de ficar toda hora
desmaiando, voltando e ficando muda, desmaiando, voltando e ficando muda. E essa menina teve que me acompanhar esse tempo todo tendo essa situação. Tanto que quando eu desmaiava, ela ligava pro meu pai e falava, vô, a mãe morreu. Porque eu não entendia que era um desmaio. Então tudo isso virou cicatrizes. E essas cicatrizes, elas se tornaram o que eu sou hoje. Hoje, ela até comenta comigo às vezes, mãe, quando você ficava assim, porque já faz muito tempo que eu não tenho essas crises mais, mas não é nada cura, gente, é um problema crônico, é um problema psiquiátrico que se me der um problema emocional muito forte, eu posso voltar a ter as crises. Mas hoje, eu encararia isso de uma forma mais tranquila. Se eu ficasse muda, eu sei que talvez através da meditação, tal, eu pudesse ir voltando devagar, me controlando, porque eu descobri que é tudo uma angústia, uma ansiedade, enfim. Mas na época eu não sabia. É como quando a gente cria uma tempestade em um copo d'água devido a algumas coisas que as pessoas nos falam. A gente tem muito aquela ideia assim, mas me lindrei, né? Eu me lindrei. A pessoa falou aquilo para mim, doeu. A dor, ela é necessária, ela tem que existir. O que não pode é persistir ou ignorar. Não, foi nada. Não, foi. Então, olha aquilo. Inclusive, gente, acho que uns 10 minutinhos antes da Débora entrar, eu recebi de uma amiga minha muito querida, a Léo. Inclusive, minha filha até falou, mas você não tá falando mais com a Léo? Eu falei, tá na correria e tal. A Léo me mandou uma imagem, eu vou tentar mandar para vocês depois. É uma moça segurando uma serpente, ela está com o olho sangrando, sem a retina. E o outro olho normal, e ela segurando a serpente. E a serpente abre a boca, o olho da moça está dentro da serpente, da boca da serpente. O que significa isso? A serpente é os nossos medos. Quando a serpente pega e arranca os olhos da moça, a moça nem percebe, é a visão, é tirar a visão do que é real. O medo, ele paralisa, ele tira toda a ideia de realidade que você pode ter. Dependendo da situação, é fatal. O medo pode matar. O medo cria ansiedade, ele cria o pavor, o pânico. Muitas cicatrizes são formadas do medo, mas muitas cicatrizes nos criam a ideia do medo. Essas cicatrizes não devem ser observadas. Elas devem ser tratadas. Elas devem ser observadas humildemente e inclusive com gratidão. Porque quando a gente vê uma cicatriz vinda de dor, a ideia que a gente tem é, eu não vou olhar porque vai me doer. Não, você tem que olhar. A dor vai existir, mas você tem que aprender a lidar com essa dor. E entender que aquela dor é a que vai te fazer evoluir. Inclusive, uma amiga aqui escreveu assim, tenho muitos sonhos com serpente. Gente, a serpente, ele é um símbolo mais incrível e ele é extremamente elástico. Ele pode ser tanto negativo como positivo. A serpente não é nada mais, nada menos que a energia. Em Kundalini, não sei se vocês já ouviram falar em energia Kundalini, é a energia vital, ela vem daqui do plexo solar, do centro da gente, próximo do ânus, enfim, dos órgãos genitais, e quando você está bem estruturado, é um fogo que sobe e ele vai tipo assim, ele vai acendendo, como se vai acendendo o corpo todo. Quando chega aqui na expansão acima do chakra coroa, você está tão lúcido, tão pleno, que todo som, tudo é amplo na tua vida. Essa serpente é serpente energética. A gente tem que ter essa serpente. A serpente é boa. A serpente, a ideia serpente é boa. A serpente, mesmo sem pés, ela rasteja para qualquer lugar. Ela entra onde ela quiser. E dependendo da coisa, ela mata pessoas de 3, 4 tamanhos a mais do que o dela. Se você tem, como no xamanismo, quando a pessoa é uma serpente, o animal dela de poder é serpente, geralmente é uma leonina. É uma pessoa que não tem quem derrube ela. Ela, sem querer, ela derruba os outros, porque ela vai passando e vai rastejando e vai passando por cima.
Essas pessoas que têm a serpente, quando elas têm cicatriz, elas deixam amostras para quando passar perto dos outros, dizer, ó, vocês estão vendo, eu estou cheia de cicatriz. Mas elas viraram cicatriz porque me machucaram. E só virou cicatriz porque eu me curei. Então pode vir, pode machucar, eu vou me curar. E vai ser só mais uma cicatriz na minha vida. É essa a ideia de cicatriz que a gente tem que ter na vida da gente. Primeiro, aceitar. Segundo, entender que ela existiu porque ela tinha que existir. Faz parte da sua evolução. E terceiro, para fechar com chave de ouro, é a representação do quanto você é poderosa, do quanto você é guerreira. Se você tem uma cicatriz, parabéns, perfeito. Deus mostrou o quanto você tem possibilidade de vencer qualquer tipo de guerra, inclusive a do câncer. Ah, mas meu câncer não tem cura. Às vezes, e eu vou falar uma coisa pesada, mas muitos de vocês já ouviram falar isso. Às vezes a cura está exatamente na morte. E não é a morte final. É a passagem. Esse mundo nosso, ele tem começo, meio e fim. E às vezes aquela pessoa que não tem mais uma expectativa de vida. Ah, eu não tenho mais como viver. Meu câncer não tem cura. Eu sei que eu vou falar uma coisa pesada, mas é sério. Ok. Se não tem cura, eu vou seguir com o que eu tenho agora. É 3, 4 meses de vida? É os 3, 4 meses que eu vou viver. Perto de quem eu amo. Do jeito melhor que eu puder. E quando eu partir para o outro lado, eu vou saber que tudo que eu fiz aqui atrás valeu. Porque eu tenho as cicatrizes da minha evolução. Às vezes, muitas vezes, você não tem cicatriz nenhuma no corpo. Mas a tua alma é toda recheada de cicatriz. Porque você já foi tudo quanto é situação na vida. Você já foi um homem, você já foi mulher, você já apanhou, você já bateu, você já foi guerreiro, você já foi escravo. Isso tudo formou cicatriz no teu corpo, na sua alma. E isso só te faz ser quem você é hoje. Ah, mas eu não sou forte. É sim. Você está aqui hoje, no mundo que a gente está vivendo, você é um sobrevivente. Então, a todos que tenham cicatriz, não importa qual seja, física, psíquica, mental, espiritual ou de alma, parabéns a você. Você é um guerreiro e consegue mostrar isso para todos que estão aí. Obrigada pela oportunidade a todos. Muito obrigada. Um guerreiro sobrevivente. Sim. Sobrevivente. Vanessa, quanta gratidão em recebê-la. Suas palavras, elas tocaram o coração. As meninas compartilharam aqui com a gente, escreveram recadinhos. Que bom que a internet hoje nos ajudou. Encontrar você é sempre um fator de crescimento na vida. Tenho certeza que você nos ajudou muito hoje. A minha prima está ali. Oi, Cris. A Alicinha colocou: só Deus tem o poder da vida e da morte. Eu acredito nisso. E quando for a minha hora, pronto, vai chegar. E aí, Exatamente. e eu acho que a sua fala, que as nossas falas aqui na Abrapec, elas não têm a intenção nenhuma de encerrar nenhum assunto, pelo contrário, cada terapeuta que vem aqui, cada voluntário, a nossa intenção é de colocar uma sementinha de esperança, de coragem, de fé. E com certeza, tudo que você falou, a gente vai ficar hoje pensando. Quem tiver mais demandas, podem mandar para mim. A gente pode se encontrar de novo, né, Vanessa? Para a gente Sim, com conversar mais certeza. um pouquinho. As meninas tinham o hábito de estarem aqui conosco semanalmente. Tinha Sim. aula de yoga, várias atividades físicas, lúdicas, várias palestras. E as lives, Vanessa, foi um instrumento de Deus, assim. Foi a oportunidade que nós enxergamos de não deixá-las sem as atividades.
E elas estão dando sempre o feedback, conversando comigo, mostrando o quanto isso vem fortalecendo elas, porque elas estão em quarentena, em casa, sem poder sair. Todas são e estão dentro do grupo de risco, então elas Sim. não podem sair. E aí elas ficam Eu vou te já, sugerir, inclusive, uma coisa, Débora. por Assim, favor. a gente sabe que isso vai acabar. A gente sabe que vai acabar. Todo tipo de pandemia, epidemia, se vocês virem em história, vocês vão ver. Febre amarela, gripe espanhola, todas tiveram começo, um meio muito pesado e um fim. E isso vai acabar. Mas eu te sugiro, Débora, que você não pare as lives. Por quê? Porque mesmo que as pessoas tenham a possibilidade de irem até a Abrapec, existem exatamente esse grupo que você disse, que às vezes não é só porque está no risco, ou enfim, às vezes eu vou falar muito claramente, e vou falar muito sinceramente, qual é o ser humano que não tem preguiça? E às vezes essa preguiça não é preguiça, é uma coisa mascarada. Por exemplo, às vezes não deu tempo, teve uma manhã muito corrida, e aí quando deu o horário de tarde, ai, deu uma preguiça, não é preguiça, é cansaço. A pessoa acordou logo cedo, agitação da manhã, e às vezes não tem a vontade de ir até lá. Mas naquele dia, ela sabe que vai ter uma live legal que vai passar na Sim. ABPEC, que pô, o pessoal está lá fazendo atividade ao vivo ali, mas que eu posso participar de algum jeito, ou das atividades que estão tendo lá, ou numa atividade paralela. É uma segunda opção, para o sentido de que, eu não vou estar lá fazendo, entre aspas, yoga, mas eu vou estar aqui fazendo meditação ou yoga pela live. Então, assim, essa citação toda nossa, ela está vindo para inovar, para nos adaptar à nova vivência, à nova forma de vida. E as lives, elas vieram exatamente para isso, para que a gente tenha essa oportunidade de trazer nova forma de passar, de distribuir. E o interessante, todas as lives que eu entro, eu sei que você faz várias, mas eu digo as que eu entro. Você sempre tem uma prima que fala com você, e eu sei que ela não é daqui. Como já aconteceu de uma prima minha de São Paulo, a Rita de Cássia, hoje ela não tá, mas ela é de São Paulo. É uma prima que toda vez que ela entra, ela fica, ai, prima linda, prima gata. É uma doida. A gente não se vê há mais de 2 anos, mas quando ela vê as minhas lives, ela fica igual doida, assim, tal. Quer dizer, é legal, porque são pessoas que a gente não pode ver toda hora, todo dia. E elas sabem que, mais ou menos naquele horário, ela vai olhar, puxa, a Débora tá bem, a Débora tá bonita, a Débora tá trabalhando. E além disso, ela pode mostrar para as pessoas, olha meu marido, ó, a Débora, ó meu filho, é a minha prima, Débora. Entende? Essa questão da live é maravilhosa. É lógico, né, que a gente tem toda aquela percepção da internet, porque o que está acontecendo? A nossa internet, ela não estava preparada para isso. Né? Mas aqui em Brasília é cerrado, é muito vento, então o vento passa, todas essas fiações elas são desligadas, tem hora que desconecta tudo, enfim. E as provedoras, por mais que você pague um valor legal, elas também não estavam preparadas para isso, para tanta conexão, para tudo isso. Então, eles estão se reajustando também. Tudo tem que ter um certo tempo de paciência, de tolerância, de esperar a adaptação. Mas no caso da Abrapec, ela tendo essas lives, ela sempre vai ter essa possibilidade de atender a quem pode ir lá pessoalmente e a quem não puder. E, inclusive, estender, ampliar, porque eu sei que tem muitas colaboradores que ajudam vocês aí e que nem toda semana pode estar indo, porque eu tenho um filho que não pode deixar com a vizinha, ou está trabalhando em casa e não pode sair. Quer dizer, é uma oportunidade de que seja meia hora, 40 minutos, poder contribuir. Olha, gente, eu estou fazendo uma comida diferente, me deu vontade de apresentar para a Abrapec, vai lá, põe um... Entende? Então, assim, pensa nessa possibilidade de montar, né, uma TV Abrapec, uma web TV Abrapec. E aí a gente Quando tem essa você opção, né, essa falou, segunda com opção. certeza. Com certeza. Enquanto você falava, eu lembrava realmente, tem alguns
que não podem vir, estão acamados, são cadeirantes, às vezes são idosos, precisa de alguém para trazer, ninguém pode trazer. Então, é sim, eu acho que é uma oportunidade de aproximação. Essa Sim. pandemia ela veio para nos mostrar oportunidades. A gente tem só que Não, e enxergar. a gente está vendo até coisas escritas aí, como por exemplo, gente, é tão bom, eu tô aqui em casa quentinha, ó a inveja. A pessoa tá ali com um cobertorzinho e tal. A outra já tá sugerindo, gente, faz uma vez por semana isso, quando voltar, olha, tô falando. É instrumento de Deus. E quando você falou Sim. que ela aproxima pessoas, durante a sua fala entrou uma amiga minha, muito Ó, querida da minha infância, que nós crescemos juntas numa cidade chamada Itaporanga, no sertão da Paraíba. E ela entrou aqui na live, eu vi o nome dela aqui, Silvana, uma amigona. uhum, Então, assim, onde é que a gente, durante o momento de trabalho, veio ter sim. oportunidade. O coraçãozinho deu uma dorzinha quando eu vi o nome dela passando aqui. É sempre, sim, uma oportunidade de estar próximo das pessoas. E gratidão, Vanessa. Gratidão, você tocou muito no Imagina. coração. A sua fala vai ficar. Nós vamos fazer várias reflexões. E aí eu fecho com a sua fala quando você coloca que as cicatrizes representam a luta com vitória. Não é apenas a luta, é uma luta com vitória. Então, é a nossa Sim. vitória. E a segunda cicatriz, que é um pouco mais difícil que aquela na alma, aquela tem que ser trabalhada. Gostei quando você falou que não dá para ser ignorada, não dá para colocar debaixo do tapete. Inclusive, o nosso psicólogo trabalhou que quando aqui com a gente, quando a gente vai colocando essas cicatrizes que não são físicas, elas são da alma, debaixo do tapete, debaixo do tapete, debaixo do tapete, vai chegar um momento que vai começar a feder e a gente não sabe de onde é, a gente nem lembra, vai ficar alto. E aí ele trouxe a questão da panela de pressão, ela vai explodir, e quando ela explodir, inclusive, ela vai machucar pessoas que a gente ama e que está ao nosso redor. Então, elas devem ser Inclusive, isso trabalhadas está por isso. acontecendo muito hoje por causa disso, porque as pessoas seguraram por muitos anos vários ressentimentos, várias cicatrizes, e agora, com essa desculpa da pandemia, eu tô nervosa, eu tô em isolamento, então agora eu vou soltar mesmo. E às vezes ela fala, é porque eu tô cansada. Não, não tá cansada, ela já estava com aquilo há muito tempo. E aí a panela de Uhum. pressão dela só explodiu porque a pressão é muito grande, é a pressão interna com a pressão externa do isolamento, e pá, é por isso que está acontecendo muita briga. E é isso que a gente entende de cair a máscara, porque a gente segura tanto tempo, né? Aquela sujeirinha debaixo do tapete, vai mascarando aquilo, que aquilo vai Uhum. crescendo. Na hora que a máscara cai, você fala, nossa, mas eu não imaginava que você era assim. A pessoa sempre foi assim. Uhum. É que o problema é ela guardar. Nossa internet deu uma travadinha, mas de qualquer forma, eu não sei se a gente ainda vai conseguir falar com a Vanessa. Não sei se a gente vai conseguir. Vamos lá. Então, de qualquer forma, é isso, gente. Hoje a nossa conversa foi com a Vanessa, foi uma conversa muito promissora. Gratidão. Primeiro nós conversamos com Medeiros, depois com a Vanessa. Gratidão. Segunda nós temos um encontro, terça nós temos encontro, quarta nós temos encontro e quinta nós temos encontro. Gratidão. Fiquem com Deus. A Vanessa vai tentar entrar aqui só para dar um tchauzinho para vocês. Ela está tentando entrar. Hoje está fazendo muito frio em Brasília, está ventando muito. Vamos ver se ela consegue se despedir da gente. Gente, eu entrei mais para despedir e para agradecer mais uma vez a oportunidade, a possibilidade. Quem quiser me seguir,
É só colocar lá, @MagaVanCris, vão me encontrar. Eu estou um pouco afastada, a Débora sabe, eu estou nos projetos aí. E aos pouquinhos eu estou colocando isso, logo logo a gente vai ter novidades. Mas vira e mexe eu tenho coisas e o Instagram tem muita coisa, muito vídeo, a Débora sabe. Então tem muita coisa ali para você se abastecer, e dar risada, chorar junto com a gente. Mais uma vez, obrigada, Débora, Isso. pela oportunidade. E, ó, um beijo enorme. Todos vocês que têm ou não têm cicatrizes, fiquem bem. Obrigada, Namastê. Quem não tem, né, meu amor? Gratidão. Fique com Deus. Gratidão.